Provérbios capítulo 19, versos 20 e 21 da palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando aí através das redes sociais, te convido também a realizar a leitura desse texto. Verso 20 e 21 diz assim: Ouve o conselho e recebe a correção, para que você seja sábio e grandes sejam os teus dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que permanecerá. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, louvamos ao teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela grande alegria, Senhor, o privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã, de estarmos em sua casa podendo louvar o teu nome, orar ao Senhor, ter, ó Deus, a cada dia, Senhor, a manifestação do teu Santo Espírito em nós, através de tudo aquilo que é feito no teu reino, ó Deus, pois nós cremos que o Senhor é presente em nossas vidas. Cremos, ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, ele não só está conosco, mas ele age no meio de nós. Por isso nos abençoa, nos transforma a cada dia e nos fortalece com o seu conselho em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Gostaria de falar nessa manhã sobre aconselhamento bíblico cristão, ou como muitos chamam, aconselhamento pastoral. A palavra de Deus, nesse texto de Provérbios, após passar aí pelas divisões que vemos pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo menos 8 de uma forma geral, ou 10 para aqueles que preferem, nós, nos livros iniciais da Bíblia, temos o que chamamos de Pentateuco, ou livros da lei. Depois temos os livros históricos. Após os históricos, temos os poéticos, que é o que nós nos encontramos lendo nesta manhã. Depois temos os proféticos, profetas maiores e menores. No Novo Testamento, Evangelhos, Atos, livro histórico, cartas paulinas ou cartas gerais e profético, que é o livro Apocalipse. Mas hoje nós abrimos em um livro de sabedoria, um livro de conselho de Deus que tende a nos ensinar qual é o objetivo, ou talvez expressar algumas perguntas sobre o que é e o que faz e o que eu deveria fazer através de um aconselhamento bíblico cristão. O aconselhamento ele vem de muito tempo na antiguidade. Nas páginas do Nebilim e Quetubilim, que seria a lei e os profetas do Antigo Testamento, já havia o conselho de Deus. De uma forma geral, eu e você podemos entender os livros poéticos, principalmente no contexto de Provérbios, entendendo que são conselhos de Deus para os seus servos. Conselhos e orientações que livram eles do erro, livram eles do mal, livram eles de situações diversas que podem vir sobre a vida, ou então a orientação é para que eles sejam libertos e transformados com o conselho de Deus diante das situações difíceis da vida. Quem é que nunca recebeu um conselho? Quem é que nunca deu um conselho? Tem um dito popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas é um dito popular muito errado. A palavra de Deus, ela nos traz muitos conselhos que não são vendidos, mas eles são compartilhados gratuitamente pela graça de Deus. Então, conselho é muito bom, sim. E a palavra de Deus, ela traz diversos conselhos. Jetro é um dos que, na categoria dos modelos de conselho, ele chega diante de Moisés e diz: olha, você vai padecer aconselhando todo esse povo. E aí ele prepara pessoas para que possam também aconselhar, serem líderes, que eles possam desenvolver também ali uma autoridade com relação ao povo. E há diversos conselhos e pelo menos alguns modelos de aconselhamento bíblico-cristão. E hoje em dia o mais propriamente dito usado é o aconselhamento pastoral, do ministro, ou o sacerdotal, no caso das igrejas católicas. Não sei se você já foi da igreja católica, mas nas mais antigas romanas, não as chamadas hoje em dia que são as carismáticas, que é uma outra linhagem das igrejas católicas, mas tem um lugar ali separado onde o padre não te vê e você não o vê,
só aquelas telinhas, e você vai lá e se confessa. Antigamente, os reis eram os juízes do povo. Deus mesmo instituiu juízes para julgar entre o povo, como também os profetas o faziam e realizavam por diversas vezes. Mas essa responsabilidade, ela após todo esse período dos juízes, dos reis ou dos profetas, ela continuou a partir daquele que é o ministro cristão. A partir daquele que é o responsável pela vida espiritual, aquele que é o guia do rebanho. Então, esse texto da palavra de Deus, ele vem nos dizendo o quanto é importante a questão do aconselhamento, né? Ouça o conselho e aceite as instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A vontade de Deus é que traz a direção. Então, o aconselhamento bíblico cristão, o aconselhamento pastoral, ele deve ser pautado pela Bíblia. Ele deve ser direcionado pelo aquilo que é a nossa regra de fé e prática. E se você recebe bons conselhos, você também tem condições de compartilhar bons conselhos. Mas se você recebe maus conselhos, talvez você venha compartilhar maus conselhos. A gente fala com a nossa boca daquilo que o coração está cheio. Isso é bíblico. Daquilo que temos interiormente, compartilhamos para o nosso exterior. Então, o que de fato é toda a verdade sobre o aconselhamento pastoral, porque alguns termos correlacionados, que alguns chamam de aconselhamento cristão ou pastoral, ou clínica de poimênica, que é o cuidado pastoral, só ele e a ovelha. É por isso que o aconselhamento, ele é em grupo, ou só o pastor e uma pessoa, ou um casal, ou uma família. Esses são os traços dessa poimênica, esse cuidado que o pastor tem que ter individualmente com uma pessoa, independente de quem ela seja, independente de ela ser do rebanho ou não, porque o cuidado pastoral ele se estende não só a uma comunidade eclesiástica, mas a toda a comunidade do mundo. O pastor ele nunca pode negar atender qualquer pessoa em qualquer situação. Ele nunca pode rejeitar, sendo ela da igreja ou não, desde que seja nos padrões que a pessoa entenda e aceite que procederão do método, da técnica do atendimento. Mas por que nessa manhã eu gostaria de falar sobre isso? Porque atendimento ou momento diverso, você pode perceber que em algum momento você, no seu dia a dia, na sua semana, você, em algumas palavras, acaba pedindo conselho para alguém. Talvez você não chegue assim, me dá um conselho. Mas você fala algumas coisas pedindo meio que uma opinião de outra pessoa que não é você mesmo. E isso já faz parte de um meio de aconselhamento. Já fiquei sabendo de cristãos que pedem conselho para pessoas que nem cristãos são. Será que isso é correto? Não é correto. A direção do cristão, ela tem que ser a partir da palavra. Se você não vai falar com outro cristão, ou principalmente com o seu pastor, então não fale. Vai ser melhor você não ter um mau conselho, se bem que é lógico que tem pais, tem mães, tem pessoas que nós conhecemos em nossa família, que elas podem nos dar um conselho, mesmo que elas não sejam cristãs. Mas o principal conselho melhor, acima de todas as coisas, ele é o aconselhamento bíblico cristão. É a direção, o aconselhamento que vem a partir da palavra, o conselho, né? E o próprio Jesus foi o maior de todos os conselheiros, segundo o livro O Conselheiro Capaz. Descrições do conselheiro eficaz em suas ações, pois a palavra de Deus diz em Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será, e uma das coisas que ele será é o quê? Conselheiro. Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, mas ele será conselheiro. Toda a palavra de Deus nos traz a direção daquele que traz o conselho, ou seja, o próprio Jesus. Mas eu receber um aconselhamento? Parece que quando se fala de aconselhamento pastoral, eu
coloquei dois rostos porque eu achei os dois incríveis, né? Porque a gente atende criança também. Um aconselhamento, não. Eu vou assistir televisão, porque a televisão vai me dar conselhos. Vai dar, meu. Vai dar mesmo. Muitos conselhos. Salva-se alguma coisa, talvez deve salvar-se 1%, 2% de alguma coisa. Ah, mas é um programa evangélico, cheio do evangelicalismo atual. Misericórdia. Talvez se você se converteu há 15 ou 20 anos atrás, há uma grande probabilidade de você nunca ter aprendido o que é o verdadeiro evangelho. Principalmente o evangelho que tem sido passado nas redes sociais, o evangelho que tem sido pregado em muitos canais de televisão. O verdadeiro evangelho, e não o outro evangelho, como é a expressão teológica hoje em dia. O outro evangelho. Então o aconselhamento bíblico, ele traz direção da palavra. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar e trazer a resposta diante do que a palavra de Deus nos ensina é como deve ser um aconselhamento. Como será que isso acontece? Por que é, de repente, necessário eu, em algum momento, estar conversando sobre alguma coisa? Então, o aconselhamento, ele deve, com certeza, ter a pauta da sabedoria da palavra. Verso de número 20, ele diz: ouve o conselho e recebe a correção. Logo na parte A. Ouve o conselho e recebe a correção. Por diversas vezes no livro de Provérbios você vai ver ali sendo descrevido esta palavra. A palavra dita no tempo certo, ela vem como um bom conselho com maçãs em salvas de prata. No momento certo, na hora certa, para com a pessoa certa. Porque o conselho ele não vem a partir da vida de uma pessoa. Ele vem a partir da Bíblia. Por exemplo, eu conheço pastores que não são casados, mas eles atendem casais. Por quê? O conselho não é, ele não é casado, ele não sabe, não. O aconselhamento ele é bíblico, ele não é da vida do pastor. O pastor ele é pecador como todo mundo. Ontem eu falei na Cristolândia assim, porque a gente precisa se colocar como eles. E essa é uma realidade geral. Eu não sou melhor do que vocês, do que ninguém, como vocês também não são melhores do que eu. Isso são alunos em transformação. Além de eu não ser melhor do que vocês, eu também estou em transformação, de alguma maneira. O que é o processo de santificação? Não é porque de repente você não usa um entorpecente que você não tem que ser transformado. De pensamentos, de atitudes, de omissões. Existe alguma coisa na minha e na sua vida que nós precisamos mudar. Então nós somos seres, pessoas cristãs em transformação. Processo de santificação. Salvação é um ato, santificação é um processo, que só vai se concluir no dia de Cristo Jesus. No dia do soar da trombeta, ou no dia que você morrer, né? Porque depois que você morre não tem mais obra, não tem mais realizações ou pecado. Então, como deve ser de fato o aconselhamento? Porque a gente às vezes escuta conselhos de diversas situações, não sei se você já viu em alguns desenhos passa, né? Tem algumas crianças aqui, mas no do Pica-Pau tem um, que eu lembro. Quem aqui já assistiu Pica-Pau? Fala a verdade, hein? Não vem que esconder de mim, não. Nunca, Carol? Ah, não quis erguer a mão, né? E aí, um anjinho do lado, o João assistiu. A Elisa. E um diabinho do outro. Olha, vai lá, faz isso. Não, 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 faz aquilo. E os dois começam a entrar na briga lá, porque eles querem dar o conselho. E aí, da onde que nós temos recebido o conselho? Porque na realidade isso acontece. Os anjos eles são usados em favor daqueles que vão herdar a vida eterna, segundo Hebreus capítulo 1. Mas o mal também nos rodeia, querendo nos dar maus conselhos, a partir de muitas formas, que eu e você permitimos. Agora, quem você escuta diante das suas escolhas da vida? Porque além das situações exteriores, a gente tem dentro de nós uma natureza pecaminosa. Nossa carne, ela luta contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. E o Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito, e esses se opõem um ao outro, de modo que não façais como quereis. E aí, a gente é guiado pelas obras da carne ou pelo fruto do Espírito, com os seus diversos
gomos descritos no texto de Gálatas? Que maneira que nós fazemos a partir disso? Da onde a gente escuta o conselho? Da onde? Livro de autoajuda? Signo? Teve uma quarta-feira que eu falei sobre isso. Você pode não imaginar, mas eu recebo perguntas que você nem faz ideia. Né? Crente pode olhar nos jornais e ser direcionados pelos signos? Receber o conselho porque hoje o seu dia vai ser maravilhoso e a sua cor do dia é a cor azul. E aí hoje vai ser um dia tão maravilhoso, você vai encontrar a pessoa amada ou não, profissionalmente você tem que fazer isso aí porque você vai conseguir. Ué, o conselho vem de fundos idólatras e pagões. Vai estudar a origem dos signos. Vai estudar a origem e todas as situações que vêm. Os astros do espaço, todos os planetas e estrelas, são usados para épocas e estações segundo Gênesis. Não para falar da vida, principalmente do cristão. Não é. Tem crente que olha signo. Para com isso. Para de buscar conselho errado. O conselho está na palavra, não está em jornalzinho do dia. Mensaginha de signo. Eu sou de leão, eu seria de fato de leão. Você para ler uns negócios e tem coisa que parece que até, né? Parece que até se encaixa. Você fala, nossa, que negócio diabólico mesmo, né? Parece que se encaixa. Meu, acho que será que dá para me acreditar um pouquinho? Eu nunca acreditei nisso, nunca. Não é porque eu sou batista de nascença, não, mas eu nunca acreditei nisso. Agora, algumas vezes a gente olha lá e vai ler, você fala, meu Deus do céu, como que consegue? Eles montam um negócio ali zoroástrico, né? Que você fala, cara, misericórdia de Deus. E os jovens estão lendo aí, os adultos, né? Irmãos, irmãs, estão lendo. E estão enganados. Esse tempo atrás me perguntaram assim, vai ter o dia, ia ter um dia nesse tempo atrás, por causa da pandemia, que me perguntaram, pastor, falaram que não é para sair de casa. Esquenta que não é da igreja não, tá? Senão eu nem mencionaria. Falaram que não é para sair de casa. Falaram que o anjo da morte vai passar e não pode ninguém sair de casa porque isso vai alastrar a questão da pandemia. Eu falei, onde você ouviu isso aí? Foi na minha igreja. Eu falei, ainda bem que não é graça, não foi aqui. Não foi. Não pode sair de casa porque o anjo da morte vai passar. O anjo da morte passa toda hora em algum lugar. Agora, passar literalmente como passou em Êxodo, isso aí é loucura, não é? Isso aí não tem cabimento, não tem propósito, segundo a Escritura. A grafia do Antigo Testamento não tem propósito, o anjo da morte vai passar vamos matar um cordeiro também e passar nas nossas portas, né, fazer hebraísmos, como essas igrejas estão fazendo. Misericórdia de Deus, irmãos. Misericórdia. Não vamos ser enganados, não vamos deixar essas coisas de igrejas, muitas igrejas neopentecostais, neopentecostais. Graças a Deus, o meio pentecostal é muito, muito respeitoso. Igrejas que surgiram há tem 10, 15 anos que abriram uma porta de garagem que estão anunciando essas mentiras. O anjo da morte vai passar. Ele passa no camarada que não se cuida, na pessoa que não vigia. Ele passa por pessoas que acabam acontecendo uma situação de um acidente ou outras coisas. Então, cuidado com o conselho que você escuta. Cuidado com o programa de televisão que você assiste. Cuidado com a pessoa que é seu amigo do serviço, sua amiga do curso. Cuidado. Tem pessoas que são disfarçadas, em vez de ser um anjinho, acaba sendo um diabinho. Maus conselhos. Então, primeira verdade sobre como deve ser um aconselhamento bíblico cristão é que deve ser pautado pela Bíblia. Primeiro a gente escuta a pessoa. E depois, biblicamente, a gente direciona. Biblicamente, e não pastor Robert mente. Biblicamente. Direção da palavra. Então, o aconselhamento ele tem que ser pautado por Bíblia. O que é relacionamento? O que é dificuldade? É pecado? O que é? É questão financeira, profissional? O que é a dificuldade? Biblicamente, ela tem que ser direcionada. O que não é pastoral será psicológico, será da meio da medicina, será para vários outros meios. O aconselhamento bíblico pastoral ou bíblico cristão, ele não é feito também de uma forma coach,
que são hoje em dia os diversos conselheiros que existem, né? Os coach. Você faz cursos aí e realiza, já, mas não utilizo em atendimento pastoral. Atendimento pastoral é bíblico. Bíblico. E às vezes a própria pessoa senta com você, conversa com você, ela tem as respostas já. Ela só não conseguiu entender e observar quais são. Ela já tem. Não é técnica não. São apenas ouvidos. Então, deve ser pautado na Bíblia. Não deve ser, às vezes não é um psicólogo que você precisa, às vezes é Bíblia que você precisa. Agora, às vezes é um psicólogo, às vezes é um psicanalista, às vezes é até um psiquiatra. Como diversos amigos que eu tenho que são pastores e também são as duas coisas. Agora, o que é da lei, o pastor não vai o pastor não é advogado. O pastor vai direcionar para um advogado. Não é o que acontece? O que é de cada fato por direito à ética de respeitar cada situação profissional ou ministerial. Então é importante entendermos essas coisas. O que eu faço diante dos conselhos se eu me encontro muitas vezes, talvez perdido, confuso, inseguro, triste, perplexo, desorientado ou desanimado? Ou em algumas qualquer dessas situações aí, mas, pastor, tem uma que não falou ali, mas eu passo. Bem-vindo ao mundo e à vida do cristão. O cristão passa por dessas situações aí de tristeza, de dificuldade, por diversas delas. Só que às vezes eu quero resolver sozinho. Às vezes não quero passar para ninguém. Às vezes que você precisa de uma oração da palavra de Deus, uma conversa. Às vezes que precisa somente de confessar. Como era o principal ponto do atendimento sacerdotal católico. Confessar. Pena que de uma forma errônea, ele falava ou fala para as pessoas rezarem tantas Ave-Marias e tantos Pai Nossos ali naquele terço, passando as bolinhas de um lado para o outro, né? E aí, depois você estava perdoado. Maravilha, né? Se fosse assim, uma obra justificando um erro. Isso não é bíblico. Está longe de ser bíblico. Que nos justifique a graça de Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. Não importa qual é ele. Não importa qual é ele. Esses dias eu falei sobre isso um pouco. Falei também um pouco lá na Cristolândia. O pastor, ele é aquele que está no momento quando a pessoa nasce, orando pela pessoa. Quando a pessoa se converte, na juventude, na adolescência, nas dificuldades da juventude e adolescência. Ele é aquele que deve estar na hora que a pessoa escolhe alguém ou não, no aconselhamento pré-nupcial ou após, no casamento, no batismo, na doença e na morte. E coisas diversas que o pastor ele vai morrer e levar dentro do seu caixão. Isso faz parte da ética pastoral. Morrer e levar com ele. Compartilhar apenas com o próprio Deus. Apenas com o próprio Deus. É por isso que quando acontece um atendimento, por exemplo, se é, por exemplo, uma jovem só, a gente atende aqui. Está tendo um culto? Então é lógico, está tendo um culto, a gente atende ali. Não está tendo culto, não está tendo nada. Atende aqui, abre as portas, abre tudo, abre geral. Deixa livre acesso. Ah, não, é um casal. É só um? Você vai conversar só com um. Ah, é o outro. Então você vai conversar com o outro. É com os dois? Maravilha. Agora o que você conversa com um é com um. O que você conversa com o outro é com o outro. É separado, é diferente. Mas não é uma só carne? É. Mas atendimento não é assim. Ética individual. O coletivo do aconselhamento ele acontece agora aqui na exposição da palavra. Aconselhamento geral. O que faz um conselheiro bíblico cristão? Ele é um árbitro, ele é um conselheiro, um juiz, um professor, um guia ou um mestre do bem. Segundo a palavra de Deus nesse texto, olha só a continuação do verso 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus dias. Algumas traduções no hebraico vai dizer últimos dias. Por quê? Quem aqui sabe qual que é o último dia de vida que você sabe? Eu não sei. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. A gente quer. Mas infelizmente querer não é poder. Na verdade a gente vive nessa terra sobrevivendo. Cada dia. Você está usando máscara, tentando sobreviver
Há um mal no ar. Gotículas minúsculas diminutas no ar. Então a gente sobrevive. Agora, você sabe qual é o seu último dia? Você não sabe, eu não sei. Então, para que receber conselhos da palavra? Para que eu seja sábio até o meu último dia nesta terra. Qual é ele? Não sei. Porque quando você pensa em falar em último dia, a gente quer pensar que é lá, né? Daqui a, meu Deus, 50 anos. Para lá. Mais ainda. Mas a gente não sabe qual é, infelizmente. A gente não sabe. A gente também não sabe a pessoa que está conosco, quanto tempo ela vai estar do nosso lado. Pessoa que a gente vê. Você está com uma pessoa, amanhã você já não sabe se você está. Estava falando para a Carol, a gente tinha um dirigente antes de mim na congregação batista, que ele está morto agora, ele pegou Covid e faleceu, foi uma das pessoas que faleceu. Pouco antes dele ficar doente, eu estava com ele no docilar conversando. Você sabe que no outro dia a pessoa vai estar internada e naquela semana, depois de duas semanas a pessoa vai morrer? Não sabe. Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas. Independente dos erros dela, independente das situações que ela faz, que ela cometa, contra mim, contra você, contra as pessoas, a gente tem que valorizar as pessoas, porque a vida é única. A vida é tão valorosa que nem todas as almas, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, nem todas as almas do mundo e todos os poderes e riquezas que existem podem comprar uma só alma. Uma só. Tudo no mundo não pode comprar uma. Será então que tem valor uma alma? Saul morreu desta maneira porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium ou necromante, cartomante, como você preferir, em busca de orientação, em vez de consultar ao Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Pessoas que buscam conselhos em coisas erradas. Você sabe que tem aconselhamento bíblico pastoral pela internet, né? Tem que falar, tem. Você entra lá, procura o pastor que você quiser e você tem um aconselhamento. Agora, por que você não pode ir até a pessoa? Por que você não pode estar com a pessoa e confessar, e conversar, e falar, pedir orientação, acompanhamento, direção? Agora, Saul, ele buscou conselho em outras coisas. Numa conselheira errada, uma conselheira do diabo. Por quê? Porque ele era uma médium, uma cartomante, uma pitonisa, alguém que consultava os mortos. O livro de Levíticos, o livro da lei, declara que todo aquele que consultar os mortos seja um maldito. Todo aquele que consultar ou fazer feitiçarias, bruxarias, satanismo, seja louco. Considerado, segundo Gálatas, como um anátema. Ai daqueles que consultam essas pessoas. Porque segundo algumas menções da palavra de Deus, eles acabarão sendo piores do que aquele que executa essas práticas. Porque estão sendo guias de cegos, buscando conselhos nesse tipo de pessoa. Né? Ciganos, pessoas que vão ler a mão. Não estou falando da cultura cigana não, tá? A gente tem aqui em Itacoaquecetuba a tenda dos ciganos. Então não é a cultura cigana, mas é a prática que muitos deles se realizam. Ou outros, né, por dinheiro. Trago a pessoa amada em 15 dias. Você já viu isso aí num poste? Né? Traga a pessoa amada em 15 dias. Aí realizo também coisas ruins, não é só coisa boa não. Você acha que o mal não existe? Você acha que as situações erradas não existem? O mal, ele existe, é real. Acontece, pessoas fazem coisas contra a vida de pessoas. É por isso que eu tenho que estar pautado e direcionado pelo Espírito de Deus. Casa cheia não recebe invasor. Crente não fica possesso. Crente fica opresso, doente, desanimado, desiludido, desconsolado, depressivo. Fica patológico. Possesso não. Casa cheia, agora se a casa é vazia, nunca esteve cheia. É diferente.
Toda a escritura é divinamente inspirada. Segundo Timóteo, ela é apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda a boa obra. Então o melhor conselho, ele sempre vai vir da palavra de Deus, irmãos. Ele não vai vir de qualquer pessoa que eu encontrar pela rua aí querer perguntar alguma coisa. Uma vez eu estava voltando para casa, eu subi, desci andando aqui, fui sair no meu bairro, subi. Aí quando eu estava quase chegando na parte da praça lá perto do meu bairro, um irmão chegou em mim. Eu já vi ele por ali algumas vezes, né? Irmão, Deus pediu para mim te falar uma coisa. Te dar... E ele usou a palavra conselho, por isso que eu estou lembrando agora. Ah, é, irmão? Mas o que é? Não, é Deus que eu estava orando e Deus pediu para me te dar um conselho. Eu falei, maravilha, né? Estava orando e ele pediu para me dar um conselho. Ele falou meu nome? Não, porque ele falou para me dar o conselho. Ele falou meu nome? Não, ele não falou seu nome. Eu falei, não, tudo bem. Deixa isso para lá. Falou para você me dar o conselho, mas que você me viu, né? E ele também pediu para você me dar o conselho. Eu estava orando hoje pela manhã, eu orei de noite, Deus não me falou nada sobre isso aí. Mas ele pediu para você me dar um conselho. Tá bom. Eu só tenho uma pergunta antes de você me dar o conselho. Você vai usar a Bíblia? Não, é uma coisa que Deus me falou. Eu falei, não. Tudo bem, pode me falar. Depois que ele falou, eu falei, mas da onde que ele dá a Bíblia aqui? Ah, porque tinham feito uma obra para mim e agora a obra já tinha sido quebrada? Pelo amor de Deus. Pode até ter feito mesmo, né? Pode até ter feito. Mas biblicamente, meu querido, me desculpa, mas eu orei, Deus não é Deus de confusão. Eu estava orando, eu estava saindo da igreja, eu preguei, eu orei. Agora estou vindo para casa, eu venho às vezes andando, orando também. Deus teve que falar para você. Tudo bem, não tem problema, ele pode ter falado para você. Pode até ter feito isso daí, quem sabe. Mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior, pode ter certeza disso. Aí eu que agora posso dar um conselho para você, olha para a palavra, querido. Lê a Bíblia, para que os seus conselhos de Deus não venham como revelação, porque ela já está aqui toda ela já está aqui. Agora, se for vir como uma iluminação, então usa a palavra, você não está nem andando com Bíblia. Hoje em dia a gente conversa, eu tenho uma certa amizade com ele, né? Descobri que ele mudou agora para mais perto de casa, maravilha. Mas é assim que tem que ser, irmãos. Não vai recebendo conselho de qualquer pessoa na rua, não. Não vai recebendo direção que não venha de Deus. Porque isso é um grande problema. Domingo que vem eu pretendo continuar a segunda parte sobre o aconselhamento aí, para que eu e você possamos entender cada dia aí o que é o aconselhamento bíblico cristão. E não ter medo, né? Não ficar espantado diante de o que eu posso parar de sofrer calado e receber um conselho da palavra de Deus. Por isso o verso 21 diz, muitos são os propósitos que há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é quem permanecerá. Guarde essa verdade para a sua vida em nome de Jesus. E que Ele venha te direcionar, não só hoje, mas sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos ficar de pé. Agradecer a Deus. À noite teremos alguns irmãos da igreja, lá de Batista Bom Jesus dos Perdões, uma congregação. Vamos estar com eles aqui louvando ao Senhor, adorando a Deus como igreja. Vem estar conosco aí a partir das 19 horas, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, nós louvamos ao teu nome, te adoramos e te agradecemos, ó Deus, na total beleza da tua santidade, na tua majestade, Senhor. Colocamos o teu nome, Jesus, acima de todas as coisas. Não há outro nome dado pelos homens, pelo qual devamos ser salvos segundo a sua palavra. Por isso cremos nesta verdade. Nos abençoa, nos direciona. Cuida de nós em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.